Olá, bem-vindos ao podcast Histórias de Sucessos do Instituto JF. Hoje eu tô com o Pedro Freitas. Oi, Pedro, tudo bem? Olá, bom dia. Tudo bom? Tudo bom. Pedro, conta um pouco pra gente da sua história, mas primeiro se apresenta para o pessoal, seu nome, idade, que ano que você se formou na Escola Germinária de Negócios. Tá, me chamo Pedro Freitas Lopes, hoje eu tenho 21 anos, me formei em 2018. Se formou em 2018. Tá bom. E antes de você entrar na Escola Germinária de Negócios, onde você estudava? Escola Miranda, não sei se você já ouviu falar. Não, conta um pouquinho pra gente onde que é, onde que você morava, como que era a sua vida antes de entrar na escola. Então, eu não posso reclamar da minha vida, sempre foi uma vida muito boa, nunca tive nenhum problema em casa. E a escola era uma escola particular, não era escola pública, assim como minha irmã também estudava lá. Era tranquilo a escola, eu ia bem normalmente e eu tinha amizades ali que eu tinha desde o primário, na realidade. Então, quando eu tive a ideia de vir para cá, foi meio complicado para mim, principalmente quando eu era criança, porque eu não queria largar meus amigos. Acho que eu tinha muito apego às amizades que eu tinha lá. E você que teve a ideia? Não. Minha irmã, ela queria ter entrado aqui, só que quando ela foi ver para fazer a inscrição, já tinha passado a data. Acho que ela estava no 9º ano e só podia entrar no 6º, na época. E aí minha mãe falou, você não pode, mas o Pedro pode. Então, eu prestei a prova e eu acabei passando. E como vocês descobriram a escola? Então, minha irmã, ela sempre foi muito antenada em relação a estudos. Então, ela sempre caçava bolsa, ela sempre caçava onde poderia ser uma escola melhor. E aí ela achou o projeto super interessante, já lá no começo, e ela decidiu que ela queria estudar aqui. Só que, por conta disso, ela não pôde e eu acabei prestando a prova para cá. E me conta uma coisa, com quem você morava, o que seus pais faziam? Eu moro ainda com meu pai, minha mãe e minha irmã. Na época, meu pai trabalhava como gerente comercial de previdências e seguros, e minha mãe, ela trabalhava na indústria gráfica. E aí você entrou no Germinari. Como que foi? Primeiro ano, adaptação? Foi um choque, na realidade. Eu sempre ia bem, no Colégio Miranda eu sempre ia bem. Eu acho que a menor nota que eu tinha tirado tinha sido 8 em toda a minha vida lá. Minha primeira nota aqui foi 4,3. Eu falei, o que eu estou fazendo da minha vida aqui? Mas eu acho que foi um choque que eu precisava, porque eu estava acostumado com uma coisa e eu vi que o mundo não era aquilo, a escola não era aquilo. E eu comecei a me dedicar mais aos estudos, à trajetória que eu estava tendo aqui. E, consequentemente, eu comecei a ir melhor na escola. As melhores amizades que eu levei foram as que eu conheci aqui. E eu era muito tímido no começo, então para mim era difícil arranjar amizade. Mas foram amizades verdadeiras que eu consegui levar. E ao longo dos 7 anos que você estudou na escola, como foram esses 7 anos para você? Foram 7 anos de grande evolução para mim, eu posso dizer isso, porque como eu falei, eu era bem tímido e eu consegui me desenvolver bastante, principalmente com o começo do ensino médio. Com o trabalho eu consegui ver lados que eu não via dentro de mim mesmo, internamente eu consegui ver uma outra pessoa. E, enfim, de forma geral, eu consegui me desenvolver, eu acho que principalmente que eu sinto na comunicação, o que me ajudou tanto na relação profissional quanto na pessoal mesmo. Eu tinha, como eu falei, certa dificuldade às vezes para conversar, para ter amigos ou qualquer coisa do tipo. E quais estágios você passou? E até chegar onde você está hoje, aí você conta... Trabalhos também? Estágio, trabalho. Tá. No primeiro ano do ensino médio, eu trabalhei na Swift. Só foi uma loja, foi na loja da Leopoldina, aqui perto. No segundo ano, eu trabalhei na Seara, como estagiário de vendas. No terceiro ano, eu voltei para a Swift, que eu acho que a maioria das pessoas também trabalhou na Swift. Acabei não tendo a oportunidade de ser gerente. Eu até recebi a proposta no final do ano, basicamente, mas eu optei por não receber, porque eu já esperava que talvez eu fosse receber alguma outra oportunidade, que foi o que de fato aconteceu. Eu acabei indo para a Flora, fiquei um mês lá, um projeto que infelizmente não deu muito certo, que era um projeto que eu imagino que ia ser bem legal, da Fitoderm. E aí, por conta disso, eles acabaram me realocando para a Seara. Fiquei 2 anos, aproximadamente, na Seara, como supervisor de vendas. Cheguei a ter
4 equipes, se eu não me engano. Quatro pessoas na equipe. Não, 4 equipes. 4 Eu mudei equipes? de bastante equipe. Ah, então você passou por 4 Passei. equipes. Eu comecei no food com 2 vendedores e 4 germinares. Aí depois eu fui para a Zona Norte, que eu tinha 6 vendedores e eu acho que 4 germinares também. Aí depois eu fui para a Zona Leste e juntou depois com o Centro, que eu também tinha aproximadamente essa mesma quantidade de vendedores e germinares. E aí depois desses 2 anos, eu acabei me realocando para cá, eu vim para o Instituto e hoje eu trabalho na diretoria de TI como analista pleno. Deixa eu te fazer 2 perguntas do que você comentou até agora. Primeiro, você falou o quanto a escola mudou você como pessoa. Sim. Se você pudesse elencar, olha, eu acho que esse foi o fator responsável por essa mudança. O que você acha que foi esse fator? De fato, o trabalho. Como foi para você, tão novo, né, tá com uma equipe com pessoas mais velhas? Conta em detalhe como foi isso. Tá. As dificuldades, os acertos, os aprendizados. Foi um choque no começo. Tinha insegurança até de falar com os vendedores, apesar de eu saber que eu estava acima deles, mas é meio complicado quando você sabe que eles já estão há 30 anos no mercado de trabalho fazendo isso e você está começando agora. Mas com o tempo a gente vai vendo que não é tudo isso, a gente vai vendo que na realidade é bem gostoso e que eles estão ali para apoiar a gente, não precisa ter medo. Acho que hoje, principalmente com a estruturação que já tem o projeto, grande parte deles, principalmente São Paulo, acho que agora tem outros estados, já tem conhecimento disso, já estão preparados para isso e eles vêm de uma forma boa também, porque eles veem que a gente tá vindo com outra cabeça, às vezes conseguem enxergar coisa que eles não enxergam no dia a dia, porque acredito que todo trabalho tem certo vício. E eles, às vezes, por estarem na rua ali há muito tempo, atendendo os mesmos clientes há anos, eles têm certos vícios que eles acabam, às vezes, não vendo. E os maiores desafios que eu tive, eu acho que foi a parte de entender o negócio como um todo mesmo. Porque primeiro entender os produtos, que não eram todos que eu conseguia, e depois entender a necessidade de cada cliente. Acho que isso é importante, porque tem clientes que não adianta a gente forçar um produto que muitas vezes não vai sair, ou não tem público para aquilo, e isso também varia de região para região. Você lembra de alguma história marcante dessa fase? Dessa fase, eu posso falar de uma das últimas que aconteceu. Eu já estava com a minha equipe era Centro e um pouco de Zona Leste. Eu sempre fui muito preocupado em relação a resultados e eu sempre procurei dar meu melhor em relação a isso. E era um mês que eu estava bem longe da meta, que muitas vezes vai acontecer, infelizmente, não é sempre que a gente vai conseguir bater meta. Era dia 20, eu acho. Eu estava longe da meta. Eu estava dentro de um cliente meu. Eu não tinha conseguido fazer uma negociação que eu esperava, mas o cliente estava bem estocado. Eu liguei despencando, basicamente, já para o meu gerente, pedindo ajuda, porque eu não sabia o que fazer, eu não sabia a quem recorrer. E ele falou: Pedro, fica tranquilo, eu sei o que você faz ou deixa de fazer, eu conheço o seu trabalho e eu sei que você está dando o seu melhor. E ele me falou exatamente isso, que não é todos os meses que a gente vai conseguir bater meta, mas que a gente tem que manter a cabeça no lugar, porque a gente tem que saber que no próximo mês a gente pode se preparar para vir melhor, para vir mais forte e de fato conseguir alcançar a meta. E naquele mês, infelizmente, eu não consegui bater meta, mas no próximo eu atingi a meta. Então, E agora, passou a fase de supervisão, você mudou de área. mudei de área. Até por conta da minha faculdade, que eu fiz ciência da computação, já era algo que eu estava pretendendo vir para essa área. E está sendo extremamente gostoso, eu acho que eu acabei me encontrando. Não que eu não gostasse de vendas, mas aqui eu me sinto extremamente confortável. Acho que um pouco do que eu tinha de medo ou de anseio de perguntar, falar com as pessoas de cargos maiores, vamos colocar assim. Acho que hoje eu já não tenho esse medo, eu me sinto completamente livre e tranquilo na posição que eu tô. Acredito que por conta do amadurecimento que eu venho tendo também, mas a equipe me acolheu e acolhe todos que vêm muito bem.
Hoje eu estou como analista pleno. A princípio, quando eu entrei na equipe, vim só com essa cabeça, mas agora a gente já está pensando já está com projetos, na realidade, um pouco maiores, para o Instituto como um todo e não simplesmente para a escola Germinari. Hoje eu toco um projeto com os estagiários que a gente tem dentro da equipe da Germinari Tech. A gente está desenvolvendo a biblioteca física, uma parte da biblioteca física dentro da plataforma. Então, eu faço parte do back-end, que a gente tem hoje na plataforma, e existem outros desenvolvedores que fazem a parte do front-end. Nossa equipe... Back-end, para quem não conhece, o que é back-end, o que você faz mais especificamente no back-end? Então, basicamente, toda a parte da lógica, a parte do funcionamento, eu acabo fazendo junto com os meninos do back-end, a gente acaba estruturando isso. O front-end acaba sendo um pouco mais voltado para o design do site, vamos colocar assim. Então, a questão dos botões, os menus, eles que acabam posicionando, eles fazem toda a parte que fica para o usuário, mostrável para o usuário, e o que a gente acaba desenvolvendo, as lógicas, os funcionamentos, as funções que a gente cria, eles colocam dentro do front-end para o usuário conseguir interagir. E além da biblioteca, qual outra funcionalidade que vocês estão trabalhando hoje em back-end? Então, a biblioteca quem está fazendo são os estagiários. Todo o resto da plataforma que a gente fez pro ODET, que é o sistema que os alunos usam, a gente desenvolveu o back-end, tudo que funciona ali, basicamente o back-end desenvolveu, e o front-end realmente fica responsável pelas telas, que é o que fica ali mostrável para as pessoas. Além disso, a gente agora vai começar um projeto muito legal com o RH Brasil, JBS. Então, é um projeto bem grande. A gente sai de 1.500 pessoas que tem na escola para 150 mil pessoas. Para atender como usuário. Exatamente. Então, a gente sabe que vai exigir uma dedicação muito grande, nossa, mas a gente vai mexer com outras áreas que a gente não mexe, o que é sempre bem gostoso, porque a gente está aprendendo coisas novas também. E o que vocês têm que oferecer nesse projeto? Qual Então, é a proposta? a proposta seria fazer um super aplicativo, que eles mesmos chamam de Super App, o pessoal do RH Brasil. Hoje eles têm 8 aplicativos, se eu não me engano são 8, só que são todos separados. Então, um só para o lerite, um só para ver como está o clima organizacional, um só para trajetórias, que as pessoas conseguem ver vagas ou para onde que elas vão. Eles querem juntar tudo isso em um único aplicativo. Então, é muito bom. Eu tenho me desenvolvido bem. Eu acredito que eu venho numa crescente legal no trabalho. Recentemente fui promovido, eu era júnior, fui para pleno. Parabéns. Obrigado. Você começou a estagiar no primeiro ano, você me contou, começou a ganhar salário. O que você fez com esse salário a partir do momento que você começou a ganhar e até hoje? Assim, o que você conseguiu conquistar com isso? Então, como meu pai, ele sempre foi bem envolvido nessa parte, ele sempre me deu dicas de, basicamente, economizar. Então, eu ganhava R$ 600, 500, não era nem 600 na época, eu ganhava R$ 500. Todo mês eu juntava 100, eu deixava numa poupança que eu tinha, os outros 400 eu deixava meio que de lazer. Conforme eu fui ganhando mais, foi crescendo o meu salário, eu fui guardando uma quantidade maior de dinheiro. E o resto eu realmente deixava para lazer, para eu sair com meus amigos ou qualquer coisa do tipo. Com esse dinheiro que eu consegui guardar, grande parte eu investi. Então, eu investi tanto na bolsa quanto em previdências mesmo, em várias frentes diferentes. Consegui pagar minha faculdade, eu paguei minha faculdade por inteiro, faculdade privada. E aí, recentemente, eu tenho tido algumas conquistas, eu consegui comprar meu primeiro carro, estou financiando um apartamento, então eu tô tendo minhas primeiras conquistas, minhas primeiras mudanças para sair de casa, vamos colocar assim, que eu acho que para mim vai ser um grande marco. Mas eu nunca deixei também de ajudar meus pais, sempre deixo, como eu falei, uma quantidade para eles que eu tenho como agradecimento pelo que eles fizeram. E se você pudesse falar com o Pedro da sexta série, hoje, o que você falaria para ele? Do sexto A, né? Sexto A. Se eu pudesse dizer com uma palavra seria aproveita, porque eu acredito que realmente
Os anos aqui foram muito bons. Eu acredito que o Pedro não precisava do medo ou da insegurança que ele tinha que simplesmente ser ele mesmo, como ele vem sendo hoje em dia. Legal. E nesses momentos mais difíceis, quem mais te ajudou? Em casa, sem dúvida, meus pais meus pais sempre me ajudaram, minha irmã também. Eu lembro que teve épocas mais voltado até mesmo para matérias normais do MEC, vamos colocar assim, que eu não estava indo tão bem em matemática, em português, e minha mãe já chegou a ficar comigo até 1, 2 da manhã estudando junto de mim para depois eu conseguir um resultado legal nas provas. Em relação quando eu estava no ensino médio, que eu acho que foi quando começou a vir a pressão do trabalho, começou com dificuldades em relação a como eu poderia agir, acredito, dentro do trabalho, eu sempre recorri muito ao meu pai. Meu pai sempre foi meu espelho, minha inspiração. Então, eu sempre ia perguntar para ele como que eu poderia agir, o que que eu poderia fazer, como eu poderia falar com alguém. Minha irmã também sempre me ajudou bastante na parte escolar mesmo, mas aí voltada a matérias. Minha irmã sempre foi muito estudiosa, então ela sempre me ensinou como estudar, basicamente. Então, eu acredito que a minha família como um todo sempre foi meu porto seguro para isso. Legal, ótimo ouvir isso. E planos para o futuro? Planos para o futuro. Pretendo focar em inglês, principalmente esse ano, e depois talvez ingressar numa pós ou numa especialização. Eu acredito que isso vai ser bom para mim. O que é sucesso para você, Pedro? Sucesso para mim, eu acho que é um sinônimo de felicidade. Eu não acredito que sucesso é simplesmente quem tem o maior cargo ou quem está simplesmente melhor com mais dinheiro, mas acredito que é aquele que está feliz, fazendo o que gosta e com as pessoas que gostam. Então, para a gente fechar, eu vou te falar algumas palavras e queria que você falasse o que significa para você, Certo. tá bom? Ok. Conhecimento. Acredito que conhecimento é uma estrutura que a gente tem. Eu acredito que sem o conhecimento a gente enfim, não vai para lugar nenhum. Acredito que a gente precisa de certa destreza, mas que o conhecimento ele também ajuda a gente a conquistar as coisas e conseguir se desenvolver em qualquer rumo que seja. Trabalho. Trabalho é uma é uma base hoje minha, e uma dedicação que eu tenho. Acredito que hoje é o que me faz humano, basicamente. Acredito que é o trabalho, porque ele que me ajuda em casa, me ajuda tanto financeiramente quanto no amadurecimento, como eu sempre falo. Prosperidade. Acho que sucesso e felicidade, acho que acabam se enquadrando junto da prosperidade. Acho que eles andam lado a lado. Minha última palavra é felicidade. Felicidade. Felicidade, eu acho que envolve todas as outras, para ser bem sincero. Acho que o trabalho, a prosperidade, tudo que a gente acaba fazendo nos traz felicidade e acabam nos tornando, eu acho que, pessoas melhores. Obrigada, Pedro. Obrigado. Então, esse foi nosso bate-papo. Obrigada pela sua presença, por se abrir e contar a sua história pra gente, né? E, pessoal, a gente fica por aqui. Até a próxima, então, e aguardem nossas próximas histórias de sucesso do Instituto JF. Obrigada.